Bom dia. Estão vivos? Sobreviveram à noite de Paraty? Bom, a gente está chegando ao fim da Flip, ainda teremos uma última mesa, mas as conversas terminam agora com o Santo Antônio da Glória. Eu queria agradecer a Dipot e a Marcenaria Baraúna. Queria agradecer demais os convidados, Braulio Tavares, Mariana Henriques, obrigada pela presença. E essa conversa vai ser mediada pela editora da Três Estrelas, Rita Matar. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, Fernanda, pelo convite, antes de mais nada. Obrigada a todo mundo pela presença. Braulio, Mariana. É um prazer estar aqui nessa mesa, a gente chegando ao fim do festival. Para alguns é o fim da voz também. Espero que a minha rouquidão não atrapalhe muito a nossa conversa. Mas é muita alegria falar com vocês sobre a obra de vocês. Tanto o Braulio quanto a Mariana têm obras muito variadas, que, por um lado, transitam entre diversas formas, como o romance, o conto, o cordel, a canção e a reportagem. E, por outro lado, são obras que muitas vezes se inscrevem dentro dos limites da chamada literatura de gênero. E eu espero que a gente possa falar um pouco mais aqui hoje sobre a dor e a delícia de escrever dentro de um gênero literário específico. São obras que, além disso, têm como uma forte presença do sobrenatural, por se filiarem à tradição da literatura fantástica, mas que também têm os dois pés fincados na realidade, da qual em nenhum momento os autores se esquecem quando criam as suas fabulações. E, finalmente, são obras que trabalham de perto com o medo, esse sentimento tão humano, tão atemporal e, ao mesmo tempo, tão protagonista nos dias de hoje. Então, bem-vindos, Mariana e Braulio. Obrigado por estarem aqui. Eu vou começar apresentando os dois, eles vão ler trechos dos seus livros mais recentes. Depois a gente abre para perguntas. Queria avisar que quem quiser trazer perguntas para nós, vocês devem ter papéis aí, é só encaminhar. Bom, a Mariana é nascida em Buenos Aires, onde vive. Ela é jornalista, trabalha como subeditora do Caderno Radar, no jornal Página Doce. É autora e também professora de jornalismo na Universidade de La Plata e autora de diversos livros, alguns dos quais eu vou citar aqui. O seu volume de contos, As Coisas que Perdemos no Fogo, de 2016, é publicado no Brasil pela editora Intrínseca, foi traduzido para 20 idiomas e venceu o Prêmio Ciudad de Barcelona de melhor obra em língua espanhola. Ainda na forma do conto, a Mariana escreveu Los Peligros de Fumar en la Cama, em 2009, e Quando Hablávamos com los Muertos, de 2013. Entre outros romances, a Mariana escreveu também Como Desaparecer Completamente e Este é o Mar, que acaba de ser lançado no Brasil, também pela Intrínseca. A Mariana é ainda autora do perfil biográfico da escritora argentina Silvina Ocampo, chamada La Hermana Melhor, e dos insólitos e apaixonantes relatos de viagem Alguien Camina sobre tu tumba, Mis viajes a cemitérios. Mariana, se você quiser começar lendo o seu trecho. Buenos días a todos. Good morning. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui. É bem cedo, para mim, pelo menos é muito cedo. E desculpe por qualquer distração. Ainda está um pouco cedo para mim. Bom, nós temos aqui um trecho do Este é o Mar. Helena precisava se acostumar com seu novo corpo. Agora que estava fora do enxame, seu corpo não era mais o de uma adolescente humana, mas sim de uma mulher jovem e refinada. Com este novo corpo, só podia se transformar em névoa, em neblina, e podia flutuar. Movia-se lentamente, mas já não precisava da velocidade. Passava as tardes em um terraço ensolarado. Abaixo, via-se o mar calmo e muito verde, como um campo. No começo, ela quase não falava e as luminosas lhe concediam o silêncio. Pouco a pouco, lhe contaram suas histórias. Helena dividia a casa com 4 luminosas, a mais decidida e séria, que havia determinado que seu nome definitivo fosse Helena e se irritava quando ela se comportava como enxame. Isso acabou, disseram uma noite apertando seu braço quando ela se recusou a treinar como comer. Chamava-se Violeta.
havia criado a lenda de Kurt Cobain. Explicou a Helena que, uma vez que havia entrado na casa, ela tinha o poder de machucar e o poder da clarividência. Pode adoecê-los, contara, pode ver o que os machuca. Fui enviada para seguir Kurt quando ele era ainda muito jovem, contou Violeta. O cabelo tingido de fúcsia, tênis pretos de cano alto e magra feito uma vareta. Decidi que o estômago ia doer. Não lembro bem por quê. É possível tentar coisas e depois desistir delas caso não funcionem. Eu tentei de tudo, mas o idiota não morria, interrompeu Gina. A única que sempre gritava e bebia álcool, ainda que o álcool não tivesse nenhum efeito sobre elas e que somente o consumissem quando precisavam imitar os humanos. Gina havia criado a lenda de Sid Vicious. Violeta a ignorou. Funcionou. Sofria tanto que usava heroína e outras drogas para aplacar a dor. Pelo menos no começo. Depois se viciou e tudo ficou mais fácil. Cada vez que tentava se desintoxicar, eu lhe enviava um pouco mais de dor no estômago. Está tudo nos livros, nas biografias, nas entrevistas, em seu diário. Nenhum médico jamais conseguiu diagnosticar a causa da dor. Quero que ouça bem. Eu podia ter deixado que ele morresse de overdose, mas nesse caso não era suficiente. Helena, nós precisamos de uma estrela, não de um cadáver. Deixei que tentassem salvá-lo todas as vezes. Deixei que o internassem, que lhe injetassem naloxona para tirá-lo da overdose. Deixei que o mandassem para uma clínica de reabilitação. E então eu intervim. Ajudei-o a escapar. Disse a ele que era fácil pular o muro, mas era mentira. Era impossível saltá-lo. Ele conseguiu com a minha ajuda. Dei a ele dinheiro para o táxi para pegar um avião até Seattle. Passamos uma semana na casa dele. Então tudo ficou imóvel. Você vai sentir quando acontecer. Não se pode mudar nada. É isso que você deve buscar, Helena, o inevitável. A família não conseguiu encontrá-lo. Um detetive particular não conseguiu encontrá-lo. E ele estava na própria casa. Há um momento em que os atraímos ao nosso mundo e as regras são as nossas. Ele já não tem poder. É maravilhoso, comentou Mariane, suspirando, trajada em camisa de seda e com sandálias e colares de conchas que anunciavam seus movimentos, aliados ao tilintar de pulseiras e braceletes que brilhavam sob o sol. Sentou-se em uma das grandes poltronas da enorme varanda. Ela havia criado a lenda de Jim Morrison. Esse momento, quando se entregam, prosseguiu ela. Kurt nunca se entregou, queria se matar. Isso é mentira. Afinal, foi você quem injetou heroína com as próprias mãos. Você que deu a ele a espingarda. O que sentiu quando deu a morte a ele? Não foi bonito ver a morte em seus olhos? Aqueles olhos de tantos tons de azul. De alguma maneira, todos se entregam, porque sabem em que se transformarão depois. E nós os conduzimos pela mão até lá. Muito obrigado. Vou agora apresentar o Braulio Tavares. Nascido em Campina Grande, na Paraíba, vive no Rio de Janeiro há 37 anos. É autor de uma das obras mais variadas da literatura brasileira, da cultura brasileira, melhor dizendo. Ele transita entre o conto, a literatura de cordel, canções, roteiros, crônicas, ensaios, traduções e muita coisa mais. O que une tudo isso, diz o próprio Braulio, é o fato de ele ser um trabalhador da palavra. Crítico, pesquisador, antologista e tradutor, Braulio se dedica a temas também variados, tais como o gênero da ficção científica, a literatura de cordel e o romanceiro popular no Brasil. Entre muitos livros, é autor do já clássico ensaio Que é a Ficção Científica, de 1986, da coletânea de contos Espinha Dorsal da Memória, livro vencedor do Prêmio Caminho de Ficção Científica, do poema em cordel A Pedra do Meio-Dia, ou Arthur e Isadora, e da sua mais recente antologia de contos intitulada Fanfic, recentemente publicada pela editora Patois. Braulio é também organizador de importantes antologias de literatura fantástica, como Páginas de Sombra, de 2003, e Detetives do Sobrenatural, de 2014. E é compositor de canções gravadas por artistas como Lenine e Elba Ramalho. Bom, isso é só uma parte do que eu tinha para dizer sobre o Braulio, tem muito mais coisa que é impossível dar conta numa biografia breve sobre a produção inteira dele. Mas, enfim, Braulio, bem-vindo. Se você puder ler um trecho do seu livro mais recente. Bom dia a todos. Esse trecho que eu vou ler
do meu livro Fanfic. Precisa de um pouco de contexto. É um conto chamado A Propósito da Difração Quântica nas Regiões Periféricas da Consciência. É um título que é um pouco de paródia dos títulos dos papers científicos. E a história, o narrador, ele está sendo usado como cobaia de um experimento onde ele aplica no cérebro uma droga eletroquímica que lhe possibilita ver, num determinado trecho de espaço, todos os universos paralelos possíveis que estariam ocupando no tempo aquele trecho de espaço. Ele é a cobaia dessa experiência e ele está andando no centro do Rio de Janeiro acompanhado por enfermeiros. E ele diz: uma pequena loja de roupas à minha esquerda dá lugar a uma livraria que é substituída por uma lanchonete natural e logo a seguir por uma agência de viagens, nos poucos segundos em que olho naquela direção. Pessoas que vêm ao meu encontro tornam-se transparentes e depois invisíveis. Carroças de pipoca brotam do nada, transformam-se em bancas de CDs piratas e voltam a sumir. Ao chegar à Praça 15, paro e preciso me apoiar num frade de pedra junto ao meio-fio, porque ali o turbilhão é mais intenso. Tenho uma sensação quase de náusea, misturada à dor de cabeça, como a de quando tentamos ler um texto fora de foco. Ali, as substituições parecem muito mais velozes. Olho para um canto da parede, na lateral do Paço Imperial. Há um casal de velhos deitados sobre folhas de papelão. Ele tem o rosto coberto por um chapéu de palha desfiado. As roupas são rotas e manchadas de escuro, como se ele tivesse dormido a noite inteira numa poça de óleo. A mulher está enrodilhada ao seu lado, o rosto pousado na mão aberta, cochilando. Um grupo de transeuntes que passa ao meu lado me distrai por um segundo. E quando volto a olhar, os velhos se foram. Quem está ali é um menino negro, magro, vestindo uma bermuda surrada e roendo um pedaço de pão seco. Tento focalizar os olhos nele, mas sua imagem logo é substituída pela de duas garotas de bustier e short, uma sentada, a outra de cócoras, fazendo tranças nos seus cabelos longos, ambas maltrapilhas, ambas fumando. A imagem das duas logo dá lugar a dois rapazinhos de pé, encostados na parede do paço, cheirando cola. E aquilo não para, não para. Olho em torno e em toda a praça aquilo se repete e se multiplica. Parece um zumbido de imagens filmadas com câmera acelerada. Percebo que no espaço de segundos, essas criaturas são aleatoriamente substituídas por um mecanismo quântico do universo. Bilhões de criaturas geradas randomicamente, nenhuma das quais se fixa, nenhuma se mantém existindo. Um calidoscópio de rostos silenciosos e negros, de barbas imundas, de bonés revirados, pernas cobertas de feridas, braços magros, crânios raspados. Vislumbro pedaços de camisetas sujas com logotipos em inglês, de vestidos remendados, de tênis encardidos, camisolões, suéteres com cotovelos desfiados, bermudas sem zíper. Quem são essas pessoas? Pergunto, apontando o turbilhão. Sou cega, não tem ninguém aí, diz o enfermeiro. Claro que tem, digo eu. Quem é? O que são? Diz ele. Como posso responder? A carga que um navio negreiro acabou de despejar, recém-chegado de Angola? Personagens de rugendas perdidos num pesadelo de Bosch? Um vazamento da favela por uma fresta da realidade? Balbucio. São mendigos, mas são muitos, muitos, não deviam ser tantos. Ele consegue me levar até um carro parado na calçada do Mercado de Flores. Viro-me e olho por cima do ombro. Aquilo ainda fervilha, ainda turbilhona. Roda dos enjeitados, pátio dos milagres, quintal dos desvalidos. Não olhe, sugere o enfermeiro. Se você não olhar,
eles desaparecem. Eles não existem. Só existem se a gente olhar. Não olhe. Obrigada, Braulio. Bom, eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês dois sobre a relação que vocês têm com a música. O Braulio, a gente sabe pela própria biografia dele, por ser compositor e cordelista e tal, e a Mariana pelo fato também não só de trabalhar como jornalista cobrindo, entre outros temas, a música, mas por a ficção, por isso estar presente também na sua ficção, como por exemplo nesse trecho que você nos leu dessa novela que é Este é o Mar. O que a música trouxe para vocês em relação à literatura e vice-versa? Empiezo yo. Eu sempre digo que a música é mais importante do que a literatura. Eu escrevo literatura porque não consigo fazer música, porque não tenho talento para música. É tão simples assim. Eu teria adorado ser estrela de rock e não escritora, e menino, se fosse possível também. Então, minha relação com a música é muito intensa, muito íntima. Eu ouço muita música. Eu sou fã de muitos grupos. Eu sou tiete, era tiete enquanto adolescente. E ainda nesta idade sou tiete e ouço música para escrever. É muito importante ouvir música. Meus livros têm uma trilha sonora, não para o leitor, para mim, enquanto escritora. Eu posso dizer ao autor, são as trilhas que ouvi enquanto eu escrevia. Eu era jornalista de rock durante muitos anos. Este livro tem a ver com isso, por um lado, porque eu imaginava tietes, fãs, como parte do fenômeno de rock, e há algo na devoção de tietes e fãs que substitui uma solidão para consumir a música como objeto venerado de consumo. Tem algo pagão e sagrado, como mulheres que seguiam o Deus delas, e, por outro lado, tem a voracidade do capitalismo. Essa mistura é muito interessante e muito importante para mim. O que eu imaginava para este romance é que todas essas moças, vocês conhecem, aquelas tietes, as fãs, quando você vai para um show de rock, elas gritavam sem parar. Elas estão passando por uma passagem de rito hormonal e erótico. Não importa por quem estão gritando, elas precisam disso e elas escolhem, porque os Beatles não teriam sido os Beatles sem aquelas meninas histéricas. É assim mesmo. E elas têm um bom gosto, escolhem bem. Então, o que eu pensei na época, se não houvesse seres humanos e se fossem mulheres de algum tipo de ser eterno, e a missão fosse escolher esses deuses pagãos, e música como seres que lhe dão a êxtase associada com excesso e com o sagrado, um excesso místico. Mas eu tive essa ideia, foi totalmente absurda. Eu era uma jornalista e me enviaram para assistir The Backstreet Boys e eu fiquei doida porque estava muito frio o show. Eles eram péssimos. Eu não conseguia ver os corpos deles para ter algo bonito para ver. E as meninas gritavam e pulavam sem parar, sem parar. E isso me deu uma sensação que era quase medo, porque não paravam. Era um corpo único, organizado. Essas meninas começaram a gritar e depois o outro grupo eu não conseguia ouvir a música. Tudo bem, porque era uma droga a música deles, horrível.
não estão aqui por causa desses 4, 5 caras bestas, eram 4, 5. Elas estavam aí porque precisavam disso como rito, um ritual antigo, milenar de iniciação. Foi assim que tive a ideia de escrever esse romance. Eu posso contar, não porque é absurdo, eu não tenho preconceito. Eu faço a mesma coisa, mas eu não faço para os Backstreet Boys, mas para outros roqueiros, sim. Eu me torno igual a essas meninas. Todos temos isso. A música tem uma importância muito grande, mas no meu caso, na minha escrita, menos como inspiração de situações. Curiosamente, eu escrevi muito poucas coisas relacionadas ao mundo da música. Eu sou compositor profissional, eu tenho um monte de músicas gravadas, já cantei durante muito tempo, sou um cantor, entre aspas, mas, enfim, já cantei minhas músicas para plateias e nunca escrevi sobre isso, em termos de ficção. Mas a música ajuda, eu acho, porque ela nos dá uma sensação de ritmo e de sonoridade. Eu gosto de pensar muito na sonoridade das vogais e das consoantes de tudo que eu escrevo. Eu tenho uma consciência muito grande de como aquilo vai soar. Acho que é o ouvido musical que ajuda, porque eu vejo muita gente, às vezes eu estou conversando com um escritor jovem, e eu digo, essa frase não está boa. Ele diz, não, a frase está ótima, porque eu disse tudo o que eu queria dizer. Mas eu digo, mas sua frase não é sonora, ela é desagradável ao ouvido. Ou ela não tem uma cadência, ela não tem um ritmo. Essa sensação de sonoridade, não propriamente a rima, mas como se cada frase de um conto fosse um verso de uma canção. E também a coisa que eu chamo de compressão narrativa. Eu tenho um objetivo muito grande de escrever coisas cada vez mais curtas. E numa letra de música, você vê, às vezes, em 2 ou 3 minutos, o cara conta uma história inteira que daria um romance. Então, nesse sentido, eu vejo muito pessoas como, aqui no Brasil, Chico Buarque, Caetano, Gilberto Gil. Fora, você tem Bob Dylan, Tom Waits, que eu gosto muito, Leonard Cohen, que eu gosto muito. São pessoas que, em 2 ou 3 minutos, eles contam uma história inteira que daria, sei lá, um romance de 100 páginas, se você fosse escrever de certa forma. Então, eu sempre acho que existe a possibilidade de imaginar uma história que duraria 100 páginas e contá-la em 1,5 páginas do tamanho de uma letra de música. Muito bem. E, Braulio, voltando um pouco ao trecho que você leu para nós, eu queria partir dele para te perguntar sobre a relação do seu trabalho, da sua obra, com a realidade. Porque quando a gente escreve literatura fantástica ou de ficção científica, fica um pressuposto, uma impressão, talvez errada, e é isso que eu queria te perguntar, de que você não tem nenhum apego com a realidade. No entanto, quando a gente ouve você lendo esse trecho, tem uma temática social bastante evidente. Então, eu queria te perguntar se, para você, realidade e ficção, dentro do seu gênero, são coisas de fato opostas ou elas são mais próximas do que a gente poderia imaginar? Não vejo como uma oposição. Geralmente as pessoas têm essa tendência a colocar como se fossem 2 polos, ou você está num lado ou você está no outro. Isso parece que é uma epidemia que está graçando aí pelo mundo inteiro. Se você não está do lado, está do outro. O fantástico, para mim, ele inclui toda a realidade e expande. Ele tem tudo que nós temos aqui, no que a gente chama de realidade consensual, mas ele tem um pouco mais, além disso, desse mundo concreto, físico, palpável, onde nós existimos. O fantástico propõe um passo além desta realidade, mas é um passo que já pressupõe toda essa realidade. Não é um outro mundo. É este mundo com algo mais. É onde eu gosto de usar, às vezes, o termo, o insólito, em vez do fantástico. É um termo que, lá na UERJ, tem um grupo de professores e pesquisadores que fazem todos os anos os encontros sobre o insólito. É um grupo coordenado por Flávio Garcia, e que esse termo me parece muito melhor, porque o fantástico pressupõe, muitas vezes, uma ruptura das leis naturais. Acontece algo que não poderia acontecer, viola as leis da natureza. E o insólito não. O insólito é simplesmente algo que pode acontecer, sim, fisicamente,
mas que não acontece, porque aquilo é muito improvável, são as grandes coincidências, as grandes improbabilidades, uma coisa que cai do céu, mas que poderia sim acontecer. Então, esse conceito do insólito eu acho mais interessante do que o do fantástico. Eu dou o exemplo do Kafka, por exemplo. O que seria uma narrativa de um fantástico sobrenatural, a metamorfose de Kafka, onde um ser humano é transformado num inseto. O que seria o insólito em Kafka? O processo, onde o sujeito é preso, os policiais não sabem por que ele está sendo preso, o juiz não sabe por que ele foi preso, os advogados não sabem por que ele foi preso, e ele descobre que não é somente ele que não sabe. As pessoas que o prenderam não sabem por que o estão prendendo. Nenhuma lei da natureza é violada, mas isso é uma situação insólita que, felizmente, só poderia acontecer na literatura. Mariana, eu vou estender a pergunta do Braulio para você, porque você tem, sobretudo no seu livro As Coisas que Perdemos no Fogo, mas em outros trabalhos seus, você tem contos inspirados em crimes reais. Eu estou pensando imediatamente no conto Sob a Água Negra, mas há outros também, o Garoto Sujo. E eu estou já juntando com a pergunta que foi feita pela Aline aqui, isso tem a ver, essa temática social, é uma coisa fortuita ou intencional? Ela está relacionada ao seu trabalho como jornalista? Ou você acha que, às vezes, a realidade pode ser mais assustadora do que a ficção? É intencional. É intencional, é totalmente intencional, porque me interessa falar da política e também falar das situações sociais. Mas não me interessa falar a partir de um realismo puro. Do Bajo el Agua Negra, Sim. brevemente. Sim. Bajo el Agua Bajo en la Rua Negra é uma história, a verdadeira história, na verdade. Quando eu escrevo num conto, às vezes eu esqueço o que aconteceu na realidade, mas o que aconteceu foi o seguinte: 2 policiais nos limites da cidade de Buenos Aires, onde existe um riacho muito estreito e muito contaminado, totalmente poluído, sem oxigênio praticamente, não há vida, é realmente preta a água e assim viscosa como sangue, porque tem muitos matadouros também próximos a essa região. E também muito óleo, que oriundo de máquinas, etc. Ou seja, é um lugar de morte. E esses policiais encontraram 2 adolescentes, meninos, que estavam indo para casa e tem favelas de pessoas muito pobres dos 2 lados. E eles haviam recebido uma denúncia dizendo que os garotos tinham roubado um carro, o que não era verdade. Então, os policiais, primeiramente, torturaram eles, fingindo que iam fuzilá-los e batendo neles. Uma história de brutalidade policial com as quais a gente já está mais ou menos acostumado. Mas aí aconteceu algo muito perverso. Pediram que os garotos nadassem de um lado ao outro desse rio. E isso fisicamente não pode ser feito, porque, além de tudo, isso te mata. Um dos meninos, como já estava muito escuro, ele fugiu. Ele desceu, mas fugiu. E o outro, que chamava-se Ezequiel de Monte, ele tentou fazer isso e morreu. O corpo dele apareceu 2 ou 3 dias depois, numa ponte. E esse caso me impressionou muito, primeiramente, porque ele aconteceu próximo do local onde eu nasci, que foi do outro lado desse rio, quando eu cresci nesse lugar, quando era garota. E é um bairro pós-industrial, na verdade, uma cidade de 1 milhão de pessoas, que havia sido planejada para ser um polo industrial e acabou ficando com muitas fábricas desativadas e vazias, então um lugar meio desolador. E eu fiquei muito impressionada com esse momento de extrema maldade dos policiais,
que para mim se aproximava do sobrenatural. Na realidade, o que eles estavam fazendo, para mim, ali estava-se lidando com algo de sobrenatural que não era estritamente dessa realidade. Por quê? Por que os policiais não se limitaram a fazer aquilo com que estamos acostumados como latino-americanos, levá-los à delegacia, bater neles, etc., ou né, fazer medo, ou até mesmo matá-los, mas de outra forma? E aí eu comecei a pensar que essa maldade estava relacionada com uma espécie de sacrifício que eles tinham que fazer. Eu não quero contar para vocês o conto. E aquilo se degenera para algo sobrenatural, mas que está totalmente inspirado e originado num fato real e um fato que tem a ver com a violência policial, com a violência institucional e com a desigualdade também, porque me parece que as histórias das coisas que perdemos no fogo são histórias de terror, e eu acho que o terror na América Latina ele nasce a partir daí, o terror verdadeiro de todos os dias. E, para mim, tem essa quebra com a realidade. Eu concordo com o Braulio que o insólito ou o weird, como se fala em inglês, ele rompe com a realidade, como se a realidade se movesse como um espelho, se distorcesse. Ela se amplia, mas, ao mesmo tempo, tem uma distorção e ela acaba ficando uma coisa sinistra. Às vezes, isso fica muito próximo do real. Esse foi um caso específico de algo insólito, que não deveria acontecer. E eu faço muito isso nos meus contos, porque me parece que é a maneira mais interessante de poder pensar no social, saindo um pouco do realismo, porque o realismo me interessa em crônica e em jornalismo, mas na literatura eu acho que ampliar a realidade e também poder fazer um conto mais popular, que é um conto de terror, uma história de terror que produz emoções nos leitores, que as comovam de alguma forma, ajuda a pensar nossas realidades de outra forma. E eu acho que a literatura ela é uma forma de pensamento também. E dessa maneira, acho que nós podemos pensar as nossas realidades a partir de outro ponto de vista. Acho que, às vezes, também o realismo puro é um ponto de vista já muito batido, que não tem nada de metafórico. E, pelo menos para mim, pessoalmente, isso me serve melhor para contar aquilo que me move em termos de realidade. Sobre essa questão do realismo e da literatura de gênero, ao qual vocês dois, muitas vezes, na qual vocês se encaixam, eu queria perguntar primeiro se essa nomenclatura faz sentido para vocês, se vocês se reconhecem nisso, e se isso é uma coisa que vocês, caso faça sentido, se isso é uma coisa que vocês deliberadamente buscaram, ou se vocês escreviam aquilo que gostavam de escrever e acabaram caindo no gênero. E, finalmente, eu queria perguntar se vocês acham que pertencer a um gênero é algo restritivo ou, pelo contrário, pode ter, em alguma instância, pode ser libertador. Eu acho que toda literatura, todo tipo de romance ou conto que você escreva, obedece a um conjunto de fórmulas. Se você faz ficção policial, que eu gosto muito de ler, há um crime, há um detetive, há uma investigação e, no fim, há uma solução. Se você faz ficção científica, existe alguma premissa científica sem a qual a história não existiria. Se você faz ficção romântica, há uma história de amor que alguém persegue alguém e acaba conquistando nas últimas páginas. Tem que ter um final feliz e assim por diante. A ficção realista tem uma fórmula também. Não pode acontecer nada que viole as leis da natureza, da realidade consensual em que vivemos. É uma fórmula. É uma maneira de encarar a realidade. E quando você começa a trabalhar numa história, se você toma essa decisão prévia, vou escrever um conto de vampiros, tem que ter um vampiro. Vou escrever um texto humorístico, tem que fazer as pessoas darem uma risada. Então, as fórmulas servem para que você tenha uma ideia inicial do que vai escrever e do horizonte de expectativas de um possível público,
que às vezes não tem público nenhum, porque ninguém lê a história, ninguém compra o livro e assim por diante. Mas a gente sempre tem que imaginar um público ideal de pessoas inteligentes, bem informadas e que têm um gosto parecido com o nosso gosto. Se a gente não imaginar esse público, a gente não escreve. Então, eu não posso, quando estou escrevendo, dizer, eu agora vou escrever um conto de ficção científica. É um gênero que é mal visto pela universidade, é um gênero que é mal visto pelos críticos, que é ignorado pelos livreiros, e principalmente pelos balconistas de livraria. Então, se eu começar a pensar nessas coisas, isso é uma restrição muito pior do que dizer, vou falar de uma espaçonave, vou falar de um planeta, e assim por diante. A preocupação, para mim, tem que ser contar uma história interessante. E, muitas vezes, eu já comecei a contar uma história fantástica que não funcionava, e eu disse, é porque eu estou querendo empurrar a premissa fantástica a todo custo, porque penso em publicar isso na revista tal. Quando eu tiro a premissa fantástica, o conto funciona, que é uma beleza. Era essa a história que estava querendo ser contada. Então, isso serve, isso atrapalha. Agora, a gente não pode escrever tendo o olhar de um crítico por cima do ombro. Na hora de escrever, sou eu, a tela do computador, o teclado e o turbilhão de doidices, de loucuras que está fervilhando na minha cabeça, na cabeça de qualquer escritor. É ele e a página. Usar fórmulas todo mundo usa, porque as fórmulas, inclusive, nos ajudam a chegar a um público específico. Mas não acho que sejam uma camisa de força, a não ser quando elas proíbem você de contar a história que quer ser contada. Para mim, Para mim, os meus 2 primeiros romances são romances realistas, são estranhos, obscuros, sombrios, não é um realismo muito convencional. No primeiro romance, inclusive, era um romance de vampiros, mas ninguém leu como um romance de vampiros, mas para mim tem vampiros, né? Mas eu queria escrever esse gênero. Eu tinha coisas que eu queria contar a partir do gênero. E era difícil para mim, porque eu não sabia como dizer o que eu queria dizer, que estava relacionado, em muitos casos, com a realidade social, sobretudo com a ditadura argentina, e com várias outras questões relacionadas com problemas sociais. Então, era muito difícil para mim encontrar o tom, qual era o terror na minha voz. Mariana, mulher na América Latina, influenciada por essa realidade, quando escreve um conto de terror que não é um conto de terror convencional, com castelo e etc. E claro que o Stephen King foi um grande mestre para me ensinar que o terror pode estar na sua casa, pode estar na sua escola, num hotel, e, enfim, em qualquer lugar, e com as crianças também. Mas eu queria fazer isso, e para mim foi um esforço consciente. Não me incomoda o rótulo, porque o rótulo, quando é usada, é uma escritora de um gênero ou de terror, etc. Às vezes eu ouço, ela é a princesa do terror, isso é uma bobagem. A rainha, não. Há 2 anos eu era princesa, agora eu sou bom, daqui a 15 anos eu viro rainha-mãe? Não. Mas não me incomoda porque eu sei que quando pensam nisso como algo depreciativo, bom, eu não sinto isso, eu não sinto que seja. Então, só que não é verdade. Os meus 2 primeiros romances são realistas. Esse não é um romance de terror, é um vintage fantástico. Eu tenho biografias também de escritoras publicadas, tenho crônicas de viagens, enfim, ou, na verdade, as minhas visitas a cemitérios. Eu não faço viagens a praias caribenhas, mas não importa. Isso só para falar da minha literatura em realismo. Não sai nenhuma alma da tumba, mas são crônicas. Mas, então, o que eu quero dizer é que o rótulo de escritora de gênero não é real, mas não me incomoda, porque eu não o acho depreciativo. Eu, pessoalmente, me dá até um certo orgulho
eu queria isso, eu queria escrever num determinado gênero e eu fiquei muito feliz. E como disse o Braulio, isso não é uma limitação. Eu consigo me mover, eu consigo mudar de registro. Vez que a literatura de terror ela é uma espécie de rua paralela à avenida principal, onde estaria o registro realista, que também é uma fórmula, né, como o Braulio bem disse, mas é a fórmula que vigora, vamos dizer assim, e que a literatura de terror correria em paralelo um pouquinho menor, onde menos gente transita. Sim. E a minha pergunta é, isso te dá a oportunidade de falar coisas que você não poderia falar, toda essa temática social que você traz, de uma maneira com muito mais liberdade, muito mais recursos? Te miran menos y es menos. Olha, de alguma forma, pelo fato de não ser a rua principal e ser uma rua paralela, tem uma certa autorização para você escrever algo mais estranho, mais louco e, consequentemente, mais livre também para mim. Tem menos luz nessa rua, tem menos gente transitando e as pessoas que transitam parecem conosco com as mesmas obsessões e loucuras. E nós encontramos nessa rua pessoas que pensam da mesma forma. E eu acho que, como em geral acontece também com outros gêneros, o que não é o principal, porque é menos observado e, portanto, presta-se menos atenção a ele. Algumas vezes é até depreciado, enfim. Então, ok, todo mundo pensa que não é importante, então eu vou escrever algo mais arriscado, mais corajoso, em alguns casos. Então, sim, eu acho liberador nesse sentido, porque as pessoas prestam menos atenção ao seu trabalho. Uma pergunta para vocês dois, que são escritores de gênero da América Latina. Vocês veem alguma vocação específica para a literatura fantástica latino-americana ou vocês se sentem mais próximos de uma tradição antiga de origem europeia? Qual seria, vocês se arriscariam a traçar uma particularidade desse gênero na América Latina? Eu vejo, nós temos o realismo mágico latino-americano, que é muito importante, mas, na verdade, existem vários realismos mágicos. Por exemplo, você tem Garcia Marques, que é um escritor que eu admiro muito, mas que eu nunca poderia escrever alguma coisa parecida com o que ele escreve. É uma vivência de uma América Latina tropical, que não é a minha vivência, e que me fascina pelo que tem de diferente. Eu me identifico, por exemplo, com os argentinos Borges e Cortázar, que é um realismo mágico urbano, mais intelectualizado, muito próximo dos livros, que para mim são uma parte muito importante do mundo real. Os livros, às vezes, me parecem mais reais do que o que eu vejo fora deles. Então, esse realismo mágico, que mistura um modernismo com não a mentalidade mágica indígena latino-americana, mas com um certo conceito de magia que vem da Idade Média, da Renascença europeia, que veio para cá com os europeus. Então, é mais ou menos isso que eu vejo em Borges e Julio Cortázar, e eu acho que isso está mais próximo do que eu escrevo. Eu me sinto mais à vontade, por exemplo, fazendo uma paródia. Muitos dos meus contos são tentativas de paródias ou de pastiches ao estilo dos meus escritores preferidos. Por isso que eu chamo meu livro de fanfic. Mas eu não conseguiria parodiar Garcia Marques ou Astúrias, por exemplo. Eu consigo parodiar Borges ou Cortázar porque me sinto mais próximo deles. Eu me sinto um produto. Eu me sinto um produto muito claro da literatura do Rio da Prata, no sentido mais amplo, como os narradores do insólido e do perturbador como Felisberto Hernández ou Silvino Campo, da Argentina, e o Borges e o Cortázar, certamente, e aí
nós temos aí a literatura argentina, quando ela passa mais para um realismo político, como o Rodolfo Góes, por exemplo, um escritor que desapareceu durante a ditadura, que foi assassinado e que era cronista e também escritor de ficções, e o Manuel Puig, que era um escritor muito interessado pela cultura pop, pelo cinema, e que ficcionalizava atrizes e personagens reais. Eu acho que em toda essa mistura agora, nos últimos 20 anos, a partir disso surgiu uma literatura que é uma literatura que eu gosto de chamar de uma literatura do Rio da Prata, que nós compartilhamos e que é diferente do restante da literatura argentina, que é uma literatura mais regional e também mais realista. Então, tem toda essa mistura e é possível dela que saia um escritor como eu e como muitas das minhas colegas e colegas da minha geração, que usam política, o realismo, a cultura pop, os gêneros, e tudo com uma linguagem nova, com uma linguagem própria que está relacionada com o que nós consumimos e com uma grande leitura de literatura também norte-americana, que foi algo que aconteceu muito nos últimos anos, especialmente na Argentina. E eu acho, além disso, que esse é um momento muito bom para a ficção do insólito, do fantástico, da América Latina, na Bolívia. Tem escritores como a Bibiana Colanzi, que usa mais o imaginário indígena. Eu até tento, às vezes, mas é mais difícil para mim, porque é mais distante de mim. Ou uma escritora como Samantha Scholing, que é argentina, quase perfeita tecnicamente, e que também, para mim, em alguns casos, é uma escritora política, mas muito mais sutil do que eu. E tem várias. E, sobretudo, mulheres. E eu não estou falando isso por nenhum tipo de defesa do feminino, é porque é o que acontece. Acho que a gente tem lido coisas mais interessantes ou estranhas. A questão regional latino-americana, Mariana, você já chamou a atenção em outros momentos por uma certa ausência na literatura fantástica argentina das figuras folclóricas do seu país. E o Braulio, por sua vez, escreveu um livro chamado Sete Monstros Brasileiros, no qual ele escreve contos baseados justamente em seres folclóricos brasileiros. Fora o Braulio, existem mais algumas iniciativas nesse sentido no Brasil. O Braulio pode contar mais para a gente, mas também são relativamente recentes. Eu queria saber por que vocês acham que levou tanto tempo e que a gente trabalhou tão pouco essas figuras, e se vocês tiverem alguma que vocês gostariam de contar, que achem que rendam uma boa história de terror, qual seria dos seus países? Nós temos um repositório, um banco de dados gigantesco de histórias fantásticas e criaturas monstruosas na nossa cultura. Eu acho que um livro muito inspirador, é um livro que eu cito sempre quando eu faço oficinas e outras coisas assim, Geografia dos Mitos Brasileiros, de Câmara Cascudo, onde ele faz um apanhado de todas essas lendas, desde o boitatá, o negrinho do pastoreio, a cobra grande lá da Amazônia, e lobisomem, papa-figo e todas essas coisas. Isso curiosamente, tem ido mais na direção da literatura infantil do que da literatura adulta. E a gente sabe que isso é uma outra falsa oposição que existe no meio literário, que literatura infantil é uma coisa, literatura adulta é outra, as duas não se misturam. E que o cordel ajuda a subverter, né? Então, quando você coloca histórias de papa-figo, Iara, o lobisomem para crianças, o adulto começa a chegar, o leitor adulto chega numa fase que diz, eu não preciso mais ler isso. Eu agora sou adulto, eu penetrei no mundo cartesiano da razão e da verdade e não preciso mais acreditar. Isso é coisa de gente do mato, isso é coisa de criança, isso é coisa de gente que não sabe ler, que só escuta histórias. Então, se você abre mão desse tesouro enorme, está perdendo uma fonte de inspiração muito grande.
Eles fazem parte da nossa memória cultural. Não tem nenhum motivo para que você deixe de explorar isso, a não ser, mais uma vez, os critérios comerciais de divisão da literatura em escaninhos separados. Eu acho que existe um movimento bacana no Brasil que está surgindo de jovens escritores. Tem um pessoal do Rio Grande do Sul que tem feito muito isso. Tem o Christopher Castensmith, tem o Felipe Castilho, tem a Simone Saueresig, que estão fazendo muitos livros adultos, explorando todos esses mitos, mitos indígenas, mitos de origem africana, e colocando isso em histórias de terror para adultos. Na Argentina, há muitos motivos pelos quais, para resumir, eu diria que a literatura fantástica que foi criada nos anos 50, fala sobre termos de civilização e barbarismo, porque é interessante, Borges foi um escritor do mundo fantástico, o Cortázar também, mas os contos deles nunca falam sobre mitos no sul da Argentina e no norte da Argentina, e o mito indígena, não. Borges escreveu sobre mitos vikings, mitos islandeses. É interessante porque é uma missão que ele fez sem querer. Cortázar foi mais urbano, mas quando ele falava sobre os contos, foi um mito grego, mas ele nunca falava sobre um mito folclórico oral da Argentina. Tem a ver com o fato de que eles menosprezavam a realidade, como se dissessem essas narrativas são narrativas de barbarismo, não do mundo argentino branco civilizado. Esses mitos devem ser ignorados ou podem ser lidos como curiosidades insólitas para contos para crianças que são publicados em livros que dizem mitos e lendas de tal lugar. E as crianças leem os livros sobre mitos e lendas de tal e tal província. Então, preconceito contra a imaginação, e sendo adulto, é como se quando você chega à maioridade, você tem que falar sobre família, crianças, coisas, entre aspas, sérias, como se a imaginação fosse limitada a uma parte da sua vida. E isso não aconteceu com Cortázar ou Borges, porque é uma abordagem infantil aos nossos mitos e lendas. Eu tentei recuperar meus mitos e, para resumir, são 3. A Santa Morte é uma santa que é venerada no Paraguai. É uma caveira com a foice, o santo ou santa dos criminosos. São feitas oferendas e, além de criminosos, alcoólatras e outros também veneram a outro santo venerado, que a história de uma mulher que queria atravessar o deserto com a criança, estava carregando o bebê, e o bebê bebeu leite da peito durante 20 dias, e ela já havia morrido no deserto. Chama-se Defunta Morta, o nome Coreia Morta. Ela é uma santa. É muito macabra essa lenda, porque tem o altar, as pessoas fazem oferendas e as pessoas pedem da Coreia Morta, pedem uma casa. Há um mito mapuche de um povo, os mapuches do sul da Argentina. É um mito indígena de um homem que à noite a cabeça dele voa e torna-se uma coruja, e a coruja voa, e se você atirar na coruja, você mata o santo. A prima da criação de vocês, outra coisa que aproxima a obra de vocês é a presença da internet, do imaginário da internet. O Braulio tem um conto chamado Ultra Google, e a Mariana tem um conto
chamado Verde, Vermelho, Alaranjado, no qual você se arrisca pelos universos da Deep Web, onde o terror reina. Eu queria saber como é que vocês exploram, já falamos de folclore, agora eu queria falar da ponta tecnológica da inspiração de vocês. Eu tenho um romance ainda inédito, estou procurando editora para ele, chamado Radiotelepatia. É uma espécie de adivinhação do que vai acontecer futuramente. Porque as coisas, no ponto de vista da tecnologia, pelo menos, têm uma lógica. Cada nova descoberta tecnológica se funda em descobertas anteriores e permite, muitas vezes, prever uma direção. Então, se nós temos hoje... eu tenho aqui o meu celular, com o qual eu posso ligar para qualquer lugar do mundo, qualquer amigo meu, em qualquer país do mundo, eu ligo daqui, através de Wi-Fi, e a gente entra em contato. Então, eu fiquei imaginando que, no futuro, eles vão implantar chips no cérebro das pessoas, e esse chip vai, por ondas de rádio, pelo Wi-Fi que nós dispomos hoje, vai ser uma espécie de rede de televisão projetando novelas na mente, o dia inteiro. De tal maneira, e isso se dá numa área da mente que é capaz de acompanhar a novela e lavar pratos ao mesmo tempo. Como a gente assiste, escuta um jogo de futebol ou escuta um audiobook enquanto dirige automóvel. São dois sistemas paralelos que conseguem funcionar sem interferência. Então, haveria, no futuro, novelas sucessivas, cada uma com 1 hora de duração, desde a hora que a pessoa acorda até a hora que a pessoa for dormir, e a pessoa está acompanhando essas histórias em tempo real. E os atores seriam pessoas que ficariam plugados ali numa central, imaginando as cenas e projetando telepaticamente essas cenas na mente das pessoas. Então, o que seria isso? A evolução natural de tudo isso que está acontecendo. Das novelas de rádio, das novelas de televisão, das coisas que a gente acompanha através de um celular e de outros aparelhos. Para mim, quando você... a vantagem que tem a ciência como elemento de inspiração é que a ciência tem lógica. A literatura não tem, a vida não tem, mas a ciência tem lógica. As coisas se encaixam porque precisam funcionar. Então, quando você tem condições de entender o que está acontecendo hoje, você pode pensar o que vai acontecer daqui a 20 anos. Júlio Verne fazia isso desde o começo, então ele já escrevia sobre submarinos antes de existirem submarinos. E as pessoas dizem, gente, ele era um profeta, ele era um visionário. Não, não era. Ele ia no escritório dos engenheiros franceses que estavam planejando submarinos. Já se sabia como fazer um submarino. Não se tinha a capacidade técnica de engenharia de produzir esses submarinos. Então, tem muitas coisas hoje que a gente sabe que já estão prontas no papel, esperando o momento em que seja possível criar o primeiro protótipo e, num segundo passo, seja possível reproduzir esse protótipo e colocá-lo a preço acessível no mercado. Mas as ideias já existem. É só o escritor ser bem informado. A mí me interesa... Eu tenho interesse e adoro ficção científica, mas não escrevo ficção científica, eu escrevo como um futuro próximo, onde as coisas que poderiam acontecer, acontecem, mas eu não posso somar. Eu sou muito ruim com a matemática e a aritmética, sou terrível. Nem quero falar sobre isso, inclusive não quero falar sobre minhas falhas, minhas fraquezas, mas eu estou muito interessada na internet e mídias sociais, que são uma mudança radical na maneira de que nós comunicamos uns com os outros. E para estar no mundo com essas novas tecnologias, eu sou minha própria cobaia, porque eu tenho 45 anos, eu vivi no mundo em que não havia mídia social e nem internet. Não podia enviar aos meus amigos mensagens, um vídeo da festa que estive ontem à noite, em tempo real, mas existe uma violência
nessa atualização que nossos cérebros têm que fazer. Nossos cérebros tiveram que se atualizar, porque há 20 anos atrás era impensável, exceto na ficção científica, e hoje é totalmente possível, e só faz 20 anos a possibilidade de ficar obcecado e anônimo na mídia social, a morte na mídia social, seu perfil no Facebook de pessoas mortas como um altar consagrado, como a tumba de lugar nenhum, lendas em lugares na internet que nós não visitamos, como o Deep Web, para atividades criminosas que têm a ver com perversão extrema e violência extrema, e não sabemos porque tudo é tão escondido, se acontece ou se é uma projeção do inconsciente, como disse Braulio, é uma projeção do inconsciente das suas fantasias, mas existe no computador. Os protocolos até, o que é educado fazer na mídia social, o que não é educado. Boas maneiras, relações românticas têm boas maneiras na mídia social. É interessante porque eu encontro pessoas mais jovens, um pouco mais jovens, e não vão para lugar nenhum. Conhecem as pessoas no Tinder e se encontram e namoram até. Se eu fosse divorciada, nunca mais teria sexo na vida, porque não saberia nem como fazê-lo. Nem o primeiro passo é uma mudança radical. E exige algo nas cabeças que é um pouco estressante. É uma super adaptação, é uma super exposição. Eu sou professora, ensino jornalismo, e às vezes organizamos com os jovens teleconferências, porque há coisas que realmente são demais para nós. Eu perguntei uma vez o que deixava os jovens nervosos. Muitos deles, quando postamos algo no Instagram e Facebook, se temos muitas curtidas ou não, é algo que deixava estressados. A falta de curtidas, e gastavam dias antes de decidir o que vão postar. Se tivessem menos de 200 curtidas, seria estressante e problemático. E a ansiedade social pode estar relacionada a uma imagem que você posta do celular. É uma área que tem que ser explorada, mas a literatura nos dá a possibilidade de explorar esses temas que não têm a ver com nossa relação entre as pessoas. E nós somos os principais personagens dos contos, porque podemos reproduzir nossa própria experiência, além da imaginação. A Silvia, que quer saber se existe alguma relação entre as histórias insólitas de terror e ficção científica e as narrativas de cordel. Muita relação, porque a literatura de cordel, desde o início, explorou muito esse filão das narrativas populares, da literatura oral como um todo. E isso é uma coisa que está na memória popular do brasileiro e do público do cordel. O cordel é chamado de uma maneira, de forma brincalhona, de a literatura de quem não pode fazer livro. É o livro de quem não tem acesso ao livro, tanto do ponto de vista do autor, quanto do editor, quanto do público que lê. O cordel, tradicionalmente, a gente dizia, é R$1. Então, muitas vezes, o folheteiro ia para a feira com 500 folhetos, ele vendia 300 e dava 200, mas só esses 300 já representavam algum lucro. As pessoas liam e procuravam nesses folhetos não só as informações jornalísticas do momento, como também as histórias antigas, as narrativas ancestrais, de medos, de monstros e de tudo mais. E não só isso, nós temos cordel de ficção científica. A palavra science fiction começou nos Estados Unidos em 1926, começou a ser usada
Isso é uma data histórica para os aficionados. Em 1926, na revista Amazing Stories. Em 1922, a gente tem aqui um folheto de Leandro Gomes de Barros chamado História do Homem que foi de aeroplano até a Lua. É um engenheiro que constrói um aeroplano gigantesco, enche de gente e vai para a Lua. Quando ele chega na Lua, ele tem uma guerra com os habitantes da Lua, e depois ele encontra um castelo que tem um rei, e o rei tem uma filha muito bonita, e ele namora com a filha do rei, e tudo acaba bem. É uma mistura de ficção científica e fantasia. 1920, é do tempo dos filmes de Georges Méliès. Aquela mesma ingenuidade daquele foguetezinho francês que entra no olho da lua e se crava lá dentro, e também tem aventuras parecidas. É a mesma mentalidade da época. Mas, no Nordeste, no Recife, especificamente, tinha poetas pegando esses temas da viagem à lua e utilizando nos seus folhetos. Então, existe uma tradição pequena, mas sempre presente, de trazer as narrativas fantásticas para dentro do cordel. Isso varia muito também de acordo com as leituras dos poetas. Porque não existe, por exemplo, não existe uma fórmula de conteúdo na literatura de cordel. Existe uma fórmula formal. Tem que ser em cestilhas, tem que ser em verso, tem que ser rimado, tem que ser cestilhas ou décimas ou martelos, e tudo tem que rimar e metrificar. Pronto. Essa é a fórmula do cordel. O assunto quem fornece é o poeta. Eu encontrei agora, recentemente, estive no Ceará e tive com amigos meus cordelistas, então alguns deles estão adaptando a obra de Edgar Allan Poe para o cordel. Tem outro, o Estélio Torquato de Fortaleza, está adaptando todas as peças de Shakespeare para cordel. O conteúdo quem fornece é o poeta. Se eu quiser, eu sento amanhã e faço 20 cordéis de ficção científica com o conhecimento que eu tenho. O poeta chega, começa a escrever, e ele é que determina o caminho. Por isso que eu acho que a literatura do cordel é totalmente aberta. Muita gente diz assim, eu acho bonito o cordel, é uma coisa tão linda. Fala do Padre Cícero, fala do vaqueiro, a vaquinha, a seca. Claro, isso faz parte da realidade deles. Mas se qualquer um de vocês souber escrever uma boa cestilha, pode escrever um folheto de cordel com o universo de que vocês fazem parte. Fica a dica aí para todo mundo. A gente está se aproximando do final. Eu só vou fazer mais uma última pergunta para vocês dois. Infelizmente, o tempo está acabando. Eu queria saber do que vocês têm medo e se esses medos são mobilizados na obra criativa de vocês. Se é isso que vocês põem no trabalho de vocês para escrever a ficção de gênero. Eu não tenho medo de nada, não. Eu tenho medo de que não dê tempo de fazer tudo que eu quero fazer. E, infelizmente, eu sei que esse medo vai se cumprir. Mariana. Eu não tenho... Eu não tenho medo de nada sobrenatural. Gostaria de ter uma experiência sobrenatural o mais rapidamente possível. Estou cheia e farta. Eu quero algo realmente insólito. Eu quero uma coisa realmente insólita. Eu quero um fantasma com aquelas correntes, as coisas realmente insólitas, estranhas. Eu tenho medo, ou seja, eu achava que nunca iria acontecer. E não é que eu tenha medo de envelhecer, mas eu tenho medo de ficar doente. Sofrimento, doença. Isso sim tenho medo, porque você está doente ou está envelhecendo, perdendo a mente, tenho medo. É um medo real. E é recente, porque eu achei que seria jovem para sempre. Eu sei que não sou velha, mas me dou conta que nós mudamos, o corpo muda e isso vai acontecer. Então, tenho medo e estou surpresa também que há um gênero de horror que chama dismorfofobia, horror do próprio corpo. Coloca a mente no corpo que envelhece. Isso é uma história de terror. Sim, sim. O sea, la vida es... A vida é um conto de horror. A vida é uma história de terror. A vida é uma história de terror.